Olá, turma, tudo bem? A aula de hoje é só para a gente reforçar o que vocês já devem ter lido no material sobre os transistores, né? Então, eu abro essa aula mostrando para vocês essa imagem aí que parece um pouco assustadora, mas na verdade ela é o primeiro transistor, né? O primeiro transistor da história. Na verdade, esse componente eletrônico ele deu um novo conceito para a eletrônica, né? Para o mundo da eletrônica. Por quê? Porque foi feito vários estudos diante desse dispositivo, né? E aí, Bright e Barden, lá nas pesquisas, né, na indústria Bell, lá nos Estados Unidos, eles descobriram esse componente eletrônico chamado de transistor bipolar ou transistor de junção. Esse componente eletrônico a gente pode observar que ele houve uma evolução, né? Desde o seu primeiro até os diversos outros modelos que existem, a gente percebe aí que a gente encontra de diversos tamanhos, diversos tipos de encapsulamento, ele já está mais leve, né? Mais resistente, já pode, né, trabalhar com dissipações de potência, né? Vencendo aí o aquecimento que existe quando há fluxo de elétrons, enfim. Então, houve uma evolução para esse componente eletrônico. Aqui, a gente mostra, através do esquema elétrico lá, diagrama, né? Uma imagem de um circuito que foi feito no TINCAD, né? Que foi aqueles ferramenta online da AutoCAD, da Autodesk que eu passei para vocês. Então, vocês percebem que aqui a gente tem a clássica aplicação do transistor, o princípio de funcionamento dele, né? O princípio do transistor, que é controlar a corrente. Então, se eu fechar aqui essa chave, esses dois fios, né? Segurar esses dois fios, na verdade, eu vou permitir com que esse componente eletrônico, que é o transistor, opere e aí eu tenha um fluxo de corrente para iluminar esse LED, né? Fazer com que esse LED funcione. Aqui a gente tem a representação, né, da estrutura, né, desse componente eletrônico. Então, ele é formado aqui nas suas extremidades, né, pelo emissor e coletor. Aqui a gente tem dois modelos de transistor bipolar, né? Então, tem aqui o emissor e o coletor. Só que a diferença é que nesse aqui eu tenho o cristal P e o cristal P. Aqui emissor e coletor também, só que aqui eu tenho cristal N e cristal N e uma fina camada que é o terminal da base, que é formada por cristal N nesse modelo aqui e é formada por cristal P neste modelo. Então, tem dois tipos de transistor bipolar, né? O PNP e o NPN. Perceba que eu também tenho as junções, né? Essa junção aqui, NP, que é formada pela base, pelo coletor, que são dois terminais, e a junção PN, que é formada pelo emissor e pela base também. Aqui no transistor NPN, a gente tem a junção NP, diferente já, né? Formada pelo emissor e pela base, e a junção PN, que é formada pela base, pelo coletor. Eu quero chamar a atenção de vocês da simbologia, né? Perceba que no transistor PNP, a seta do emissor ela é para dentro e no transistor NPN a seta é para fora, né? Então aí são alguns aspectos desses dois tipos de transistores bipolares. Aqui a gente tem alguns aspectos construtivos desses transistores, seus encapsulamentos variados, né? E aí você percebe que pelo fato dele ter encapsulamento variado, então significa que ele vai trabalhar com diversos tipos de dissipação de potência, desde a média a baixa potência, com esses encapsulamentos aqui, até a alta potência com esse modelo. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui de vocês é em relação à presença, né, do dissipador de potência em muitos dispositivos, quando a gente encontra no circuito um transistor. Ó, vocês percebem que ele tem esse furo aqui central, na verdade esse furo é para quê? Para poder encaixar ou parafusar o dissipador de potência, porque vocês sabem que a temperatura ela pode vir a influenciar, né, o material semicondutor contido nesse dispositivo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é em relação às junções, né, e aos elementos dessas junções. Na verdade, você tem aqui o emissor e o coletor. Queria chamar a atenção de vocês que tanto no transistor NPN quanto no transistor PNP, o emissor ele é fortemente dopado, tá bom? Por que ele é fortemente dopado? Para ele poder emitir, né,
portadores de carga, né, os elétrons ou as lacunas, dependendo do tipo de transistor, aqui para a base. E aí, quem que vai receber isso? O coletor, né? Então, a base ela é muito fina, ela tem uma dopagem média, tá? Considerada muito fina. E aí, essa dopagem média e muito fina da base facilita em que ela possa transmitir, né, lançar essas informações, esses portadores lá para o coletor. E aí o coletor levemente dopado, comparado ao emissor, ele vai receber esses portadores que vêm da base, tá bom? Então é importante destacar para vocês que o transistor, o comportamento básico dele é o seguinte, é fazer o controle da passagem da corrente entre o emissor e o coletor. E quem que vai fazer esse controle? A base. A base é que vai fazer esse controle, né, de passagem de corrente do emissor para o coletor. E aqui a gente tem esse princípio sendo mostrado, né, para a gente poder entender, usando essa ilustração lá do pessoal do baú da eletrônica. A gente tem aqui, ó, o modo de funcionamento, seria um transistor em corte. Então, aqui a analogia com a mangueira conduzindo uma água, a água sendo a analogia da corrente elétrica. Então, a base ela não tá sofrendo estímulo, então se ela não sofre estímulo, eu não tenho fluxo de corrente saindo do coletor para o emissor. E é importante destacar que aqui, ó, a base desligada, não tem estímulo. Então, a lâmpada, mostrando aqui através do circuito elétrico, ela não acende. Numa outra situação, transistor saturado, né? O que quer dizer isso? O transistor saturado, ele está conduzindo a sua máxima corrente, que é possível, do coletor para o emissor. Então, a base, evidentemente, ela tem que ser estimulada para isso acontecer, e aí eu tenho a máxima corrente saindo do coletor para o emissor. E aí, se for olhar uma analogia no circuito elétrico, eu tenho a lâmpada acesa. Numa outra situação, aqui eu transistor em modo linear. O que quer dizer isso? O circuito está conduzindo corrente da base, né, proporcional na corrente do coletor para o emissor. Então, a lâmpada ela vai acender. Só que ela vai acender, né, numa proporcionalidade. Perceba aqui a presença do potenciômetro. O potenciômetro está aqui para fazer a regulagem dessa corrente de base. Então, é importante destacar, né, nessa questão do funcionamento do transistor. É claro que para ele poder funcionar, a gente tem que lembrar lá que ele precisa estar polarizado, né, diretamente a junção emissor-base e reversamente a junção base-coletor-emissor. Perdão, base-coletor. Então, é importante aí a gente lembrar que ele, para funcionar, ele também precisa estar polarizado, tá, gente? Uma tensão DC aí para poder fazer com que haja esse funcionamento. Aqui a gente tem as tensões e as correntes que surgem, né? Quando eu polarizei o meu transistor, ó, na NPN você tem aí, ó, a tensão VBE, VCB e VCE, e aqui uma análise de tensões, né? Usando lá a lei de Kirchhoff, né? Então, a VCE, a VBE mais a VCB. E no PNP você tem a VEB, a VBC e a VBC, a VEB, a VBC e a VEC. Então, a VEC, ela é VEB mais VBC, usando também a lei de Kirchhoff. Surgindo aqui correntes também, logo se tem tensão, tem corrente. Então, você tem aí as correntes do emissor, do coletor e da base. Então, para todos eles, a gente vai ter essa equação aqui também atendendo a lei de Kirchhoff, né? Corrente do coletor igual a corrente do, perdão, corrente do emissor igual a corrente do coletor mais a corrente da base. Lembrar que na prática a corrente do emissor é praticamente igual à corrente do coletor. Outra coisa que a gente queria chamar a atenção de vocês aqui em relação ao multímetro, né? A medida, né, com o nosso componente transistor. Mas a gente vai falar isso na próxima aula com mais calma para vocês, para a gente entender melhor como é que é o teste com o transistor, que também é falado lá no nosso material. Tá bom, turma? Até a próxima aula.